Olá, seja bem-vindo a mais um Bebecast, um canal voltado para papais e mamães que estão buscando conhecer um pouquinho mais sobre o universo da pediatria e para você, profissional da área da saúde, que está se aprofundando no universo do desenvolvimento neuropsicomotor. Hoje, o meu assunto é um assunto mais sério, é um assunto bem dedicado à casa que acomoda o bebê. Você sabe quando está preparada para engravidar e ser mãe? Você realmente sabe quando é que seu corpo está preparado? E você sabe se ele dá sinais de que ele está pronto para isso? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje? É um assunto muito importante, sério, eu preciso da sua atenção. Vamos lá? O corpo humano é cheio de mistérios e é uma dádiva entender um pouquinho do corpo quando o assunto é gravidez. Para falar de gravidez, a gente precisa entender que realmente existe um lugar específico para esse bebê se acomodar. E esse lugar é o assoalho pélvico feminino. Essa estrutura que é constituída de ossos, músculos, estruturas viscerais como útero, bexiga, ânus, tudo conectado para receber e se acomodar durante os próximos 9 meses que estão por vir, quando você se prepara para se tornar mãe. Mas aí fica a minha pergunta: seu corpo tem história? Seu corpo guarda memória? Será que ele entende que se de repente você viveu alguma situação há 10 anos atrás, isso não pode influenciar naquilo que você está determinada a fazer hoje? Como que, por exemplo, Alessandra, uma queda. De repente, alguns anos atrás, você caiu de uma escada e foi caindo, batendo com o seu bumbum no chão. E aquilo te causou uma dor enorme e muitas das minhas mães já tiveram fratura, fissura de um osso muito pequenininho chamado cóccix. Esse osso é capaz de mudar a movimentação interna do assoalho pélvico. E você sabe que isso pode influenciar no posicionamento do seu bebê dentro do seu ventre? Isso quer dizer que sim, a história do seu corpo fala da história da acomodação biológica do seu bebê. E sim, é importante você entender isso muito mais além, vamos mais profundo, endometriose. Quantas mulheres eu recebo hoje no consultório falando do verdadeiro milagre, que é engravidar tendo endometriose, ovários micropolicísticos, engravidei tendo muitos cistos no ovário. Também o contrário é verdadeiro. Mulheres que não engravidaram não conseguem engravidar pelo diagnóstico da endometriose. Esses assuntos que transitam no pensamento feminino, quando elas desejam muito ser mãe, também atrapalham no campo das emoções. Isso quer dizer que, quando você está se preparando para a maternidade, é necessário que você tenha uma visão sistêmica do seu corpo, uma visão integrativa, uma visão de que o seu corpo não é só essa estrutura que nós estamos falando ossos, músculos, todos os sistemas envolvidos. O corpo humano é muito mais além do que isso. E nós temos uma história que está por trás disso. A história do seu corpo passa pela sua história genética. A história genética influencia sim na capacidade biológica de reprodução da espécie. Não somente a genética, nós temos os aspectos da filogenia e da ontogenia, que tem uma relação muito forte com a embriologia, que é uma área específica da saúde, uma área específica da medicina, que estuda aspectos sutis do neurodesenvolvimento embriológico de um ser humano. Essas características vão influenciar diretamente no fenótipo do corpo. O que é isso? Essas características físicas, como por exemplo, nariz, olhos, aspectos físicos, o meu biotipo físico, a cor da minha pele, a textura, o tamanho, o quão longo os meus dedos vão se desenvolver. E você fica pensando que só isso é capaz de informar as características que o seu bebê vai ter, é uma informação ainda muito pouca, falta informação aí. Está faltando peça no xadrez quando o assunto é a dúvida. Poxa, mas eu fiz tudo tão certinho, por que o meu bebê está com essa questão? Por que está acontecendo isso específico com o meu bebê? Saiba
que hoje nós somos extremamente influenciados por um aspecto muito novo na nossa medicina, que fala de algo que está por fora da genética, que está ao redor da genética e que influencia de forma sobremaneira e talvez até mais. Existem algumas escolas de neurociência que já comprovam que cerca de 80% da nossa genética é modulada pelos aspectos ambientais, a epigenética. O que eu estou querendo dizer com isso, Alessandra? Que será que você está realmente preparada para engravidar quando o assunto é só o seu corpo? Não. Quando você decide engravidar, você precisa observar todos os aspectos envolvidos onde você está nesse momento. O que você vive, como você se alimenta, o que você sente, o que você pensa. Tudo está envolvido no preparo do assoalho pélvico, no preparo do corpo da mulher. E sim, isso pode definir uma boa produção celular, uma melhor capacidade de adaptação às vivências do bebê dentro do útero, uma melhor adaptação das pressões internas que vão acontecer dentro do corpo. O nosso corpo tem um sistema pressórico interno muito interessante. É um equilíbrio dinâmico interno e que esse equilíbrio o bebê vai vivenciando. E essas pressões alteradas podem sim alterar a formação do bebê dentro do útero. Além disso, nós temos outros aspectos que conduzem à percepção da cura, que é aquilo que você entende do que é saúde. O que é ter saúde hoje para você numa visão de saúde feminina? Saúde feminina para você é só fazer exercícios? Se alimentar bem? Talvez isso sejam ingredientes que contribuam para a saúde feminina, mas a saúde feminina está além desse contexto. A saúde feminina passa pelos aspectos ambientais, tóxicos, químicos, farmacológicos. Afinal de contas, hoje nós vivemos um universo de medicamentos que influenciam diretamente nas funções sistêmicas do corpo. E eu vou ressaltar aqui em especial um sistema que influencia diretamente hoje tanto na vida do bebê como na vida do adulto, que é a função digestiva. Você pensa que para estar com o útero pronto, saudável para receber o bebê, basta fazer exercícios? Não. Você precisa entender que existe um sistema dinâmico do corpo de cura dentro do seu sistema digestivo, mais especificamente no seu intestino. O intestino hoje é um cérebro independente do corpo. Esse cérebro é capaz, sim, de modular várias ações de estruturas pequenas que nós conhecemos como hormônios. E na gravidez existe uma explosão dinâmica de inúmeros hormônios a favor do crescimento do bebê, do crescimento das suas mamas, modificações externas do seu rosto e também das suas emoções. Esse sistema mioentérico, esse sistema dinâmico digestivo, que é o intestino, ele faz parte do sistema imunológico do corpo. Cerca de 80% das respostas imunológicas que o nosso corpo apresenta está dentro do intestino através de estruturas conhecidas como serotoninas. Essas células são capazes de modular respostas imunológicas importantes do nosso corpo. Isso quer dizer o quê? Que quando um corpo está sendo preparado para gestar, esse corpo precisa entender que toda a função digestiva precisa estar funcionando plenamente. E se eu estou falando que o intestino é um cérebro independente, nós temos também o outro cérebro que também é independente, que é o cérebro que funciona, que traz para a gente o processamento das informações, todas as características das nossas emoções, aquilo que nós vivemos desde quando nós nascemos até o que eu sou hoje, vai influenciar sim no meu desejo, no não desejo, na vontade e na capacidade de gerar e desenvolver bem o meu bebê dentro do ventre. E o que o intestino tem a ver com a osteopatia? O que o intestino vai influenciar no bom funcionamento do corpo como um todo? Se eu falar com você agora aqui, vamos nos preparar para uma corrida, uma maratona. A gente vai canalizar, o nosso corpo ele tem um estado natural de inteligência. Toda a energia do nosso corpo vai ser canalizada para as áreas do corpo que vão precisar ser utilizadas nessa maratona. Como, por exemplo, os músculos
Se eu vou para uma maratona, eu vou correr. Então eu vou consumir muita minha energia nos quadríceps, movimentação do meu tronco, e outros órgãos vão perder um pouco essa função digestiva. Porém, é muito comum que durante a própria maratona, alguns atletas evidenciem algumas perdas, tanto de número 1 como de número 2, durante a corrida. Isso mostra que o corpo tem um limite fisiológico. Quando o corpo consome em excesso a sua energia, outras funções vão sendo solicitadas para suprir essas necessidades. Então, eu estou querendo dizer que quando o corpo começa a receber as demandas da gestação para engravidar, o sistema digestivo é um sistema imunológico de suporte para esse processo. E se ele não funciona bem, está aí o seu primeiro sinal de alerta de que algo você precisa fazer para melhorar. É o momento de você trazer o profissional da nutrição, que vai ajudar o seu corpo a normalizar as funções digestivas e alcançar o melhor desempenho do intestino como um todo. E como o assunto é a saúde integral feminina para a preparação do assoalho pélvico, nós temos um segundo aspecto que talvez seja um dos mais importantes aliado ao do intestino, que é a visão de corpo. Quando eu falo visão de corpo, eu estou falando de visão efetivamente, eu estou falando dos olhos. Como assim, Alessandro? O que meu olho tem a ver com gestação? Se eu estou falando que o corpo da gente tem uma visão sistêmica de saúde, como que você recebe todas as informações vindas hoje da área da tecnologia? Como é que você recebe informações? Através dos olhos, dos ouvidos? Como que você envia as informações? Através da sua boca? Como que você sente as emoções? Como que você percebe se um ambiente está agradável ou não? Através das sensações. Nós temos 5 sensações específicas que modulam funções hormonais e que se conectam diretamente com a função da serotonina no intestino. Essas 5 percepções são captadas pelo olfato, pela visão, pela audição, pela fala, pela mastigação, pelo tato. E mais recentemente nós temos um 6º sentido da percepção que muitos consideram como a fáscia, que é um sistema intrínseco do corpo que responde sim a tanto estímulos neurais como estímulos emocionais, como estímulos físicos, químicos e tóxicos. Enfim, se eu estou falando para você que os 5 sentidos aliados ao 6º influenciam diretamente na qualidade da vida do seu assoalho pélvico, eu estou querendo dizer para você que sim, aquilo que você vê, ouve, sente, fala, mastiga, aquilo que você percebe do seu universo vai influenciar diretamente na natureza da saúde do seu corpo como um todo. E como o assunto é o assoalho pélvico feminino, o assoalho pélvico feminino é influenciado sim por essas estruturas. A visão hoje talvez seja o órgão mais estimulado pelo ser humano depois da evolução da tecnologia. A visão, ela não tem um filtro necessário na captação. Os filtros que acontecem sobre as informações que você recebe está associado a sistemas integrados do cérebro que são associados a memórias celulares. Isso quer dizer que o seu sistema de aprendizado, aquilo que você aprendeu quando criança, vai ajudar o seu cérebro a fazer um filtro necessário para aquilo que você percebe que é bom ou que é ruim. Como, por exemplo, se eu mostrar para vocês uma imagem de uma cobra coral na televisão, a percepção para mim vai ser uma, para você vai ser outra. A percepção que eu tenho da cobra coral é de um animal de risco, que eu preciso manter a distância, mas é um animal que não traz para mim um medo gritante. Para alguns, a cobra pode ser algo muito medonho. Então, as memórias que você tem do seu aprendizado sobre o que é ter saúde feminina influenciam também no preparo do processo gestacional. Mulheres que passaram traumas profundos, físicos e emocionais, sobrecargas sobre o seu corpo, vão influenciar de forma direta na formação do bebê dentro do ventre, quando a informação veio de forma visual, auditiva, olfativa, da fala e da percepção. Isso quer dizer que todos esses sistemas vão estar integrados na construção do ser humano.
O ser humano não é só a formação do ventre dele, a formação do bebê, as células dele. Existe toda uma carga agregada de memórias que vão junto desse processo de explosão celular que está acontecendo dentro do ventre. Gostaria de citar também a importância de uma estrutura, uma grande glândula do corpo, que no bebê chega a ocupar 80% da sua cavidade abdominal, o fígado. O que o fígado vai ter a ver com a saúde feminina? O fígado é uma usina hidrelétrica de energia, é uma usina capaz de transformar todo o nosso alimento em energia própria para consumo. Aliado ao funcionamento da vesícula biliar, o funcionamento dos ácidos do estômago, o fígado é um órgão que envia enzimas capazes de sustentar o corpo durante a gestação. E como eu posso ajudar o meu corpo a ficar bem diante de todos esses processos que eu falei com você? Nós falamos sobre o intestino, nós falamos sobre os órgãos dos sentidos e nós falamos sobre o fígado. Parece assim que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Lé não tem nada a ver com o Cré. E como isso tudo pode ajudar na saúde do meu assoalho pélvico feminino para preparar o meu corpo para a gestação? Pois bem, aquilo que você se alimenta hoje, física, emocionalmente, espiritualmente, vai influenciar no funcionamento de todos esses órgãos que eu falei com você. Do ponto de vista do intestino, a sua digestão vai falar de como você digere todas as situações da sua vida. A normalização da digestão vai ser um preditivo de que seu corpo está capaz ou não de receber a gestação. Ou seja, o intestino que funcione bem diariamente, no mínimo 3 vezes ao dia, e com, se possível, se você puder eliminar o leite, o açúcar e o glúten durante o preparo para a gestação, isso também vai ajudar bastante. Eu quero dizer que toda mulher precisa cortar esses produtos? Eliminar esses produtos da vida? Não! Existem inúmeras pessoas que não são alérgicas, que podem comer livremente, que não tem nenhum problema em consumir esses produtos. Mas nós já temos dados científicos importantes que comprovam que esses produtos podem sim alterar a microbiota, que é esse sistema bacteriano natural do nosso corpo de defesa. E sim, podemos evitar? Se a gente pode evitar, por que não fazer? Sobre os órgãos dos sentidos. Existe uma conexão direta desses 5 órgãos dos sentidos associados à fáscia com um nervo muito importante do nosso corpo, um nervo que carrega as emoções do nosso corpo, que é o nervo trigêmeo. Então, tudo que você vê, ouve, sente, tudo que você vive no seu meio ambiente vai influenciar, assim, na modulação celular. Se você puder, no período em que você está se preparando para gestar, evitar aquilo que não te faça bem, evite. Esse é um sinal importante, é um aviso, essa é uma orientação importante que vai fazer diferença no resultado final. Quando você perceber que você evitou e até eliminou que o seu corpo fosse intoxicado por emoções densas vindas dos 5 sentidos, os resultados serão muito melhores. Sobre o fígado. O fígado é uma glândula densa, pesada. Como deixar o fígado mais leve? O exercício físico realmente é uma das grandes chaves para o bom funcionamento do fígado? É sim. Porém, existe algo muito mais profundo e muito mais desafiador, que vai ajudar muito mais o seu fígado a funcionar bem, que faz parte do nosso sistema das emoções. As emoções são extremamente conectadas com o nosso corpo como um todo. O fígado é um órgão que carrega muita percepção de faltas. O fígado é um órgão que fala de falta de energia para consumir algo. Eu não tive energia para consumir algo. E o fígado é um órgão que comunica isso através de uma emoção específica, que muitos na acupuntura já conhecem, que é a raiva. E falar com clareza sobre essa emoção e com clareza de que se nosso corpo vivencia as emoções e elas se externalizam no nosso corpo, é o momento sim de buscarmos a nossa rede de apoio através dos terapeutas, os psicólogos, os profissionais hoje que lidam com essas emoções densas. Hoje eu quis conversar com você de uma forma um pouco mais clara e um pouco mais séria sobre a importância de você preparar a sua casa
para receber o seu bebê. E muitas vezes preparar o seu corpo e a sua alma para algo mais profundo, que vai exigir de você mais demandas do que você imagina, além daquilo que é do seu corpo físico e do seu corpo mental. O seu corpo vai necessitar de um equilíbrio biodinâmico que vai falar de estruturas como seu intestino, os seus 5 sentidos e o seu fígado. E é claro, gente, eu não quis citar aqui todo o corpo, porque ele todo participa desse processo. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre a influência dos hormônios. Nós temos um eixo importantíssimo no nosso corpo, que é o eixo hipotálamo, pituitária, adrenal. Nome estranho esse, né? Mas é um eixo importantíssimo que modula as nossas emoções, que modula essa carga de hormônios que comandam inúmeras funções sistêmicas do nosso corpo. E aí, você gostou desse vídeo? Curte e compartilha, tenho certeza que ele vai ajudar muitas mulheres que estejam querendo se preparar para a gestação, mulheres que estejam pensando em se cuidar melhor da sua saúde física com um olhar integral, um olhar sistêmico para o corpo. Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, indica ele para alguém. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo, me faz uma pergunta que eu vou ter o maior prazer de responder a você. Espero que a gente se encontre no próximo vídeo. Até lá!